segundo aqui. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. A gente está aqui hoje para uma roda de conversa, né? A gente resolveu fazer uma roda de conversa por ser um tema polêmico, então a gente queria mesmo a interação de todo mundo. Sobre os bastidores da prostituição e o impacto emocional e social na vida dos profissionais do sexo. E é uma coisa que a gente acaba não discutindo, né? Então, é um tema polêmico. Então, como eu disse, a gente resolveu fazer uma roda de conversa para ser mais aberto, né? Para vocês poderem trazer também a opinião de vocês e conversar com a gente a respeito disso. Sendo assim, vocês podem levantar, tem a opção de levantar a mãozinha ali quando vocês quiserem falar alguma coisa, trazer algum ponto. Então, fiquem à vontade para isso também. A gente vai estar olhando aqui para passar a palavra para vocês também, né? Passando a palavra para os nossos convidados de hoje. Tânia, pode se apresentar, fica à vontade. Meu nome é Tânia, sou psicóloga formada na turma de 2017 e estou aqui um pouco para falar sobre esse assunto, né, esse tema tão polêmico social ainda, e conversar, debater, expor algumas pesquisas feitas pelo grupo, e é isso, conto com a participação. Jéssica? Olá, estão me ouvindo? Sim, certinho. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga, me formei na turma de 2017. E aí estou aí para contribuir um pouco, né, sobre esse tema, um tema que a gente se interessou e a gente pesquisou e gostamos bastante da temática, né? Apesar de ser um tema bastante polêmico, mas acredito que tenha um tema muito necessário. Então, estamos aqui e à disposição para ouvir também e para também falar um pouco, né? Paulo? Então, boa noite. Me chamo Paulo Henrique, sou psicólogo, atuante na área clínica. Me formei junto com a Jéssica e com a Tânia. A temática que nós vamos discutir hoje, ela foi tema do nosso TCC. Então, nós nos empenhamos bastante em pesquisar, inclusive fazer algumas entrevistas com alguns profissionais para ter embasamento, para nos nortear em relação ao tema. Então, estaremos aqui abertos para comentários, perguntas. Fiquem à vontade. Apesar de ser um tema muito polêmico, né? Eu acho que é pouco discutido, eu pelo menos nunca vi. E quando o Paulo me procurou para falar sobre, que tinha sido o tema do TCC dele e tudo mais, eu pensei que eu nunca tinha procurado saber sobre isso, né? E aí a gente começa a pesquisar um pouquinho mais e ver como é interessante a gente entrar nisso e pensar por um outro lado, livre de preconceitos, né? Então, já convido vocês que estão aí assistindo a gente já deixar os preconceitos de lado para conseguir discutir esse tema com a gente, né? E fica à vontade, Paulo, Tânia, Jéssica, para trazer e a gente começar a abordar e discutir um pouquinho sobre. Então, quando a gente entra na temática da prostituição, é muito ouvido e até visto na literatura que a prostituição ela é uma das profissões mais antigas do mundo. Inclusive, a prostituição ela é descrevida na Epopeia de Gilgamesh, que é um conto místico babilônico, onde eles falam, descrito na história, que na época as mulheres antes de casarem, elas teriam que separar um dia do seu tempo para se prostituírem no templo da deusa do amor Ishtar. Então, quando a gente faz esse percurso histórico, chegando na atualidade, a prostituição ela já ocorria há muito tempo, seja como a prostituição religiosa, como era chamada, né, fazia parte de cultos, ou como moeda de troca, onde as mulheres exerciam o papel, mulheres e homens exerciam esse papel para troca financeira, né, oferecer o seu corpo como uma moeda de troca para receber ganhos. Só que quando a gente faz essa revisão do contexto histórico da prostituição no mundo, a gente vê que é mais falado sobre as mulheres,
As mulheres como prostitutas, as mulheres como mulheres que utilizavam do seu corpo para conseguir destaque, para conseguir sobreviver. Então, com a chegada do cristianismo, até mesmo antes do cristianismo, nós tínhamos leis da época antes de Cristo, que onde as mulheres que fossem pegas em adultério ou se prostituindo, elas eram apedrejadas até a morte. Então, como a gente vem de uma sociedade patriarcal, o peso disso recai sobre as costas das mulheres. Porque quando a gente entra na questão religiosa do cristianismo, quem sofreu mais com isso foram as mulheres, porque o poder estava na mão dos homens. Então, quando a gente avalia, verifica a prostituição não só como uma profissão, mas como um fenômeno que ocorria na época, a gente tem essa... A gente fica até, quando a gente dá essa revisada, a gente fica indignado. Porque se em uma época ela era algo voltado à religião pagã, voltado a uma questão cultural, como que ela veio a passar a ser abominada, sendo que já era algo de anos e anos, décadas, séculos. Só a epopeia de Gilgamesh tem 2.500 anos antes de Cristo, já era falado sobre a prostituição. Então é algo que a gente fica, quando a gente analisa esse contexto, a gente fica indignado dessa certa forma, né? Olhar como a mulher, que era vista antes como símbolo, como deusas, né? A maioria das deusas, as deusas primordiais da mitologia, elas eram mulheres. Como que uma figura assim tão magnífica foi sendo mal vista com o tempo, né? Quando a gente vê esse processo, realmente é de deixar um sentimento muito grande de indignação. Aí eu passo a palavra para minha colega Jéssica, para ela falar sobre o contexto da prostituição no Brasil. Pode falar, Então, Jéssica. Obrigada, Paulo. Então, assim, voltado um pouco ao contexto histórico da prostituição no Brasil, como o Paulo mencionou, a questão do conceito e até da própria como a prostituição é vista ou como ela é praticada, ela depende muito dessa questão do contexto histórico, né? Então, assim, no Brasil, ela começou no período colonial, entre as escravas e as índias, né? E nesse período também, depois disso, surgiu nas principais cidades, que era São Paulo e Rio de Janeiro, que estavam, na época, em bastante movimento. E aí elas praticavam sendo acompanhantes de luxo, e também elas exerciam sua prática em cabarés luxuosos, em bordéis e nos grandes centros urbanos dessas cidades. Nesse período também aconteceu a situação de essas profissionais elas serem vistas como as pessoas que estavam disseminando doenças, então, nos centros urbanos. Então, esses profissionais eles acabavam sendo afastados dos centros urbanos, como controle sanitário, perseguida por polícias, inclusive. E no Brasil, depois disso, aconteceu muitos movimentos sociais, que foi principalmente na década de 80, em que surgiu a Rede Nacional de Prostitutas, sendo... Aqui no Brasil a gente tem grandes nomes desses profissionais, como a Gabriela Leite, que foi uma das grandes percussoras aí desses movimentos, o movimento feminista também, o movimento LGBTQIA+, que são um grupo que sofre muito o estigma dessa profissão. E em 2002, essa profissão, a prostituição, ela entra como na classificação brasileira de ocupação. Então, ela se regulariza como uma profissão. Lembrando que a prostituição, ela não é crime. Ela não é crime no Brasil.
ela já é considerada uma profissão, então isso contribuiu bastante para que esses profissionais, de alguma forma, eles pudessem ter direitos. Direito a uma contribuição, mas, infelizmente, ainda assim, mesmo sendo reconhecida como profissão, o estigma em cima dessa profissão ela ainda é muito presente. Então, dentro dessa profissão, desses profissionais, esse movimento feminista ele contribuiu bastante. O movimento feminista ele contribuiu bastante para que esses profissionais eles pudessem ter direito à autonomia, principalmente em relação ao corpo, o direito de vivência, o direito de liberdade de expressão. E dentro desse movimento das prostitutas, existem a própria cultura deles. Então, né, dentro dessa cultura das prostitutas, eles acabam trocando informações entre si, uma forma também de pertencimento. Essa é a prostituição, essa cultura da prostituição. Então, isso acaba... É um mundo muito singular deles, em que eles trocam informações. Então, mesmo a gente sabendo que, ainda com muitos movimentos, ainda que esses movimentos contribuíram para que essa profissão ela fosse levada a essa classificação, as mulheres e todos esses profissionais que exercem essa profissão, eles são muito julgados pela maneira como utilizam o corpo e pela maneira como exercem essa profissão. É muito fácil... hoje em dia tem uma fala que é muito comum, que se diz assim, vida fácil. A prostituta leva uma vida fácil, ou ganha dinheiro fácil. Mas a gente vai adentrar mais ainda, quanto ainda há pouco, o Paulo também, falar que de fácil não tem nada, assim. Então, é uma fala que a sociedade vai querendo ou não repetindo, e a gente também, muitas vezes, acaba repetindo. Mulher de vida fácil. Então, assim, são falas que, de alguma forma, carregam um peso muito grande. E cabe a nós, enquanto profissionais, realmente dar voz a essas pessoas e também uma forma de falar da importância desses movimentos sociais, né? Do grupo LGBTQIA+, do movimento feminista e também de outros profissionais, de outros movimentos também. Agora eu vou passar para minha amiga Tânia, vai falar um pouco. Tânia, um pouquinho antes da Tânia trazer o ponto dela, acho que o Nicolas quer falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Não vi com vocês um pouco antes, mas sou Nicolas Rosa, sou coordenador e fundador da Brapse. Prazer ter vocês por aqui. Essa temática ela é bem interessante, porque eu já tenho contato até pelo Wagner com esse assunto. O Wagner sempre quis trazer uma palestra sobre a prostituição, também foi tema de pesquisa dele, e já acabou tendo algumas conversas pelos bastidores a respeito desse assunto. E é bem interessante a dinâmica que tem. Ele traz uma visão psicanalista totalmente diferente. Eu viajo um pouquinho com a psicanálise, mas sobre a TCC. Mas o ponto que vocês trazem é interessante quando vocês trazem, por exemplo, a prostituição enquanto trabalho. Nessa semana, agora, nas publicações até que precederam ou que vieram depois da publicação sobre o evento de vocês, a gente trouxe uma pergunta para o pessoal no Instagram, perguntando se eles se prostituiriam. A gente chegou realmente a jogar essa questão para eles, e nos comentários a gente teve uma interação entre alguns profissionais da área, falando sobre a prostituição, o cenário em si, como é que se dá, como é que as pessoas chegam àquela condição. E um dos debates que eu considerei interessante naquela questão toda que eles trouxeram foi a respeito da prostituição enquanto profissão. A gente, sim, reconhece que, tendo reconhecimento, tendo um amparo legal, é uma coisa interessante, dá um pouco mais de segurança para o trabalho que é feito. Não que hoje em dia a gente ainda tenha como, veja, pelo menos, o Estado oferecendo alguma estrutura para que o trabalho aconteça realmente com segurança, porque a gente sabe que existe muita violência associada, principalmente quando a gente inclui o meio LGBT. A gente já fez uma palestra um tempo atrás sobre as mulheres trans nesse ambiente de prostituição. Tem muita violência envolvida. Mas uma questão que eles trouxeram, tem até uma página que eles tinham indicado, eu não salvei para poder passar para o pessoal que está assistindo, mas é uma página que aborda a prostituição como violência sexual.
não como profissão, mas como uma violência que é aceita pelas pessoas, porque as mulheres que chegam àquela condição muitas vezes foram vítimas de abuso, foram vítimas de descaso e não encontram uma alternativa de sobrevivência para não estarem naquele lugar. E que coloca que muitas vezes, quando o Estado reconhece como profissão ou oferece algum amparo, quando a gente o reconhece como uma profissão, até mesmo quando a gente sempre coloca uma profissão mais antiga do mundo, a gente valida essa violência sexual. Eu não sei se a pesquisa de vocês vai seguir por esse caminho, se seguiu por esse caminho, se vocês vão abordar isso em algum momento, mas eu queria que vocês abordassem um pouquinho para essa perspectiva. Como vocês veem a prostituição nesse âmbito, nessa divisão, né, entre trabalho, entre profissão e entre violência, entre abuso? Vocês chegaram a abordar, chegar nesse ponto em algum momento? Principalmente até conversando com elas durante as entrevistas. Como é que foi? Então, é uma linha um pouco tênue, né? Quando a gente fala dessa questão, porque os próprios profissionais do sexo, eles sofrem não só com a estigmatização da profissão, mas eles sofrem com a violência, né? A questão das drogas, os ambientes de trabalho que são extremamente insalubres, violentos, perigosos. Então, quando a gente entra nessa questão de violência, abuso sexual, entre outros, são profissionais que ficam muito vulneráveis, né? Até porque tem a questão do cliente, que o cliente ele vai alternando, são pessoas diferentes, e a gente sabe que cada pessoa tem uma personalidade, né? Então, quando a gente vê por essa ótica do perigo que ocorre no ambiente, a gente até tem o perigo dentro dos profissionais, dentro dos cabarés, dos locais que são alugados, a gente também tem essa questão de violência. Quando eu entrevistei uma profissional do sexo que é travesti, ela se vê como travesti, não como transexual. E ela é profissional já tem uns 15, 20 anos. E ela é também cafetina. Ela aluga a casa dela para que sejam feitos programas, que aqueles profissionais trabalhem lá. E o que acontece? Por ela ser cafetina, eles têm uma rede de comunicação. Então, se chegar algum profissional novo lá, não gostar da casa dela, sair falando mal dela, esse profissional, principalmente as travestis, eles sofrem represálias. Violência, em alguns casos até homicídio ocorre. Porque é uma rede de contatos, né? Se você não dançar conforme a música, você cai fora. E como que você vai sair? Né? Porque às vezes a única alternativa que você tem é as ruas, elas já têm são pontos que já têm donos, digamos assim. Já tem, o ponto ali é da cafetina tal, o ponto ali na rua é da outra cafetina, ali é daquela prostituta tal. Então, se você, como profissional, invade aquele espaço, você vai sofrer represálias. Então, a prostituição também ela é muito atrelada a trabalho forçado. Você precisa de dinheiro, então você vai trabalhar, eu como cafetão ou cafetina vou contratar você vai trabalhar para mim e você vai receber só isso. Se você não gostar, cai fora. Então, muitas das vezes, elas têm que se submeter a isso para conseguir sobreviver. E, inclusive, até muitos sofrem do que a gente chama de aquele contrabandeio de pessoas. São contrabandeadas para o exterior, para trabalhar lá. Mercadoria de pessoas. Então, assim, pode falar. Dentro dessa temática que o Paulo falou aí, a gente também vê a questão da exploração sexual, né? Porque, como eu falei anteriormente, a prostituição ela não é crime. A cafetinagem, ela é crime. Então, assim, porque isso que é vista como uma forma de exploração sexual também, né? A cafetinagem tem também a questão, eu não sei se eu vou utilizar o termo certo, mas aquelas pessoas que quando, digamos assim, o profissional ele está na rua fazendo o seu trabalho, e aí, como nesses ambientes acontece muita violência, então sempre tem uma pessoa ali que está servindo como guarda-costas, digamos aqui, para evitar
esse processo de violência. Também, lógico, ele vai cobrar o dinheiro dele, e isso também é visto como crime. Não é válido. A prostituição em si, ela é válida, ela é reconhecida, não é crime, mas essa forma, tanto a cafetinagem como a questão que eu falei anteriormente, do exemplo, ele é considerado crime no Brasil. Acrescentando um pouco também, né, a fala do Paulo e da Jéssica, além de todos os riscos de violência, mortes, maus tratos, tem também os contágios, né, as IDSTs, que para esses profissionais que não têm um amparato, né, em relação às prevenções, o risco é bem maior, principalmente para esses profissionais de sexo de rua, né, onde a violência e a morte são até maiores para esses profissionais que não têm um local específico, né, alguém gerenciando isso. Então, e nas pesquisas foram assim, eu falo que é até triste de se ler como a violência, grande parte dos entrevistados, né, sofre a violência, outros a discriminação por conta da sua profissão, que é a discriminação social ainda, né, familiar, que é um dos pesos maiores, e tipo, metade dos profissionais relata que mesmo com essa profissão, eles têm uma vida muito precária, né, bem difícil, muitas vezes não consegue nem a sua própria... o básico, né, para sobreviver nesse meio. Então, já tem a discriminação, já tem os problemas psíquicos que vêm, né, que trazem, essa profissão trazem muito sofrimento psíquico pós-idade, né, quando chega uma certa idade, os profissionais, eles se cobram, porque passam uma vida na profissão, quando é para ter ou uma aposentadoria ou algo assim, né, já está com um sofrimento psíquico muito elevado, e grande parte desses profissionais, né, já sofrem de ansiedade, depressão, medo social é um dos pontos que eles mais citam, esse medo social, né, em relação à profissão. Esse ponto que vocês trouxeram, ele é bem interessante, mas fala muito sobre os tipos associados, né? Que a gente sabe que tem, normalmente na vida das ruas a gente tem algumas questões, por exemplo, a associação com drogas, o uso de drogas para poder conseguir lidar com aqueles ambientes. Mas eu queria puxar ainda para um ponto um pouco mais nosso, da psicologia mesmo, sobre como a própria prostituição, o próprio prostituir-se, aquela questão de vender o seu corpo, o ato sexual, que é tido na nossa cultura como algo muito mais íntimo, alguns até sagrado, a gente vem dessa criação, assim, está muito atrelado à nossa criação, né? Fala sobre o prostituir-se, sobre o vender o seu corpo, praticar sexo por necessidade, isso muitas vezes está associado a uma necessidade, uma falta de alternativas, a gente também está falando de uma forma de violência. Então, é muito nesse ponto que eu entro quando a gente fala sobre a prostituição enquanto profissão. Ela é uma profissão que surge pela necessidade de sobrevivência. A pessoa não entra normalmente nesse meio por prazer, por gostar, por planejar aquela vida. Então, uma legitimação dessa profissão não seria uma aprovação da violência? De uma subcondição de vida, digamos assim, onde a pessoa se prostitui, ela sofre danos psicológicos, físicos, se expõe a risco àquela vivência para tentar conseguir, como a Tânia mesmo trouxe ali, às vezes o que nem dá para sobreviver, mal dá para sobreviver, o que mal dá para poder pagar suas contas, mal dá para se alimentar. Então, mais nesse ponto, eu queria ver se nas entrevistas, nas conversas que vocês tiveram, se vocês puderem identificar um pouco disso, dessa violência que existe, que é associada ao próprio prostituir-se. A prostituição em si enquanto uma violência psíquica, e se vocês acham, assim, como vocês veem isso associado a uma profissão, vocês acham válido, como vocês puderam entender nesse campo, entendeu?
E foi um debate que eu vi surgir bastante lá nos comentários e que trouxeram para mim também, a respeito de como a gente pode acabar legitimando uma violência ao reproduzir alguns padrões, ao reproduzir, por exemplo, essa questão de ser a profissão mais antiga, ao trabalhar essa legitimação da prostituição favorece a quem? Favorece a prostituta, a mulher que está na rua lá, correndo risco, que está sofrendo aquela violência, que está tendo seu corpo violado. E eu também trago muito essa questão, gente, porque eu tenho uma amiga, eu perdi contato com ela um tempo atrás, que ela era prostituta. Só que ela trabalhava no meio da prostituição de luxo. Ela se prostituía por valores altos, era uma coisa um pouco mais... Ela podia selecionar o cliente, que ela tinha um certo controle, decidia quando ia, para onde ia, como seria, tinha todo um manuseio maior. Mas ela ainda assim pontuava que quando ela estava na cama com outro cara, ela tentava tirar sua mente daquele lugar, era só o corpo dela que estava ali, e como era só o corpo, não tinha problema. Porém, ela tinha tratamento psicológico porque aquilo tinha repercussões negativas para ela, ainda assim. Mas que trabalhasse essa dissociação mente-corpo, aquilo ainda era muito prejudicial. Então, eu tiro por ela e é uma situação de prostituição, não é do aspecto mais comum que a gente fala. É um aspecto um pouco mais restrito, é um ambiente mais limitado, é um cenário totalmente diferente, porque a prostituta, quando está na rua, é um ambiente de drogas que estão envolvidos, e são homens que chegam às vezes bêbados, tem muita violência, não tem assistência, tem cafetão, tem muita pressão em cima, muita cobrança, mas às vezes grande parte do que ela recebe não fica com ela. Então tem todas essas outras questões envolvidas. Então, nesse aspecto, como é que vocês viram? Vocês chegaram a ter contato com algo nesse sentido? Puderam presenciar alguma coisa nesse âmbito? Como isso estava impactando psicologicamente elas naquele cenário? Dos entrevistados, 90% dos entrevistados, eles disseram que a prostituição era a profissão que eles escolheram prioritariamente como necessidade, mas que depois se tornou uma paixão, né? A fala de uma das pessoas foi: Paulo, hoje eu me prostituo porque eu gosto, né? É uma profissão que me rende um dinheiro bom, eu consigo, além de sobreviver, consigo adquirir as minhas coisas, os meus bens. Então, a prostituição para mim foi um salva-vidas, porque ela já tinha ela conseguiu desenvolver um capital bom dentro da prostituição. Mas se nós formos ver de outro viés, aqueles profissionais que entram na profissão e que se mantêm ali por necessidade, é uma violência e é uma coisa muito difícil, porque eles ficam vulneráveis, tanto psicologicamente quanto socialmente. A questão da impotência por estar naquela situação, tá passando por aquilo, ter que ter o seu corpo, de certa forma, violado por outra pessoa. Tem também... Terminou, Paulo? Que Pode travou falar. aqui para mim. Tá. Dentro das nossas pesquisas, a gente leu aquele livro Se Eu Fosse Puta e Puta Feminista, que são livros que eles trazem bastante essa temática, né? E ele fala muito sobre a questão que você falou da legalização, que você acha que... Deixa eu tentar ver que eu entendi que você quis falar, né? Nicolas, né? Que você quis falar. Então, assim, tem a ver com essa questão da legalização, ela entra muito no viés de direitos, assim. Porque se você, como eu falei anteriormente, antigamente no Brasil, essas mulheres, quando elas estavam, esses profissionais, quando eles estavam exercendo o seu trabalho, principalmente nos grandes centros urbanos, eles eram vistos e eles eram retirados desses locais, muitas vezes até proibidos. Então, essa questão da proibição, de não poder exercer. Então, a questão da legalização, ela entra muito aí, nesse direito de exercer uma profissão, ainda que seja por necessidade.
A gente sabe que ainda que seja por necessidade, mas só o fato deles poderem exercer essa profissão, só o fato deles poderem ter esse direito, dessa liberdade de expressão de corpo mesmo, de expressão de ganhar o dinheiro deles da maneira como eles pretendem, só isso daí já é um ganho, o fato dessa legalização acontecer. É um ganho. Tudo bem que vai estar, para muitas pessoas podem estar reforçando essa questão da violência, mas assim, se a gente for perceber, por esse viés de direito, de liberdade de expressão, porque muitas pessoas que entram nessa profissão, de acordo com as pesquisas, elas vão entrar dentro dessa profissão e aí, com o tempo, muitas delas, a Gabriela Leite, a Mara Moira, que é a Monique Prado, elas falam muito sobre essa questão de que, como o Paulo falou anteriormente, né, que elas vão estar ali e vão estar felizes pelo fato de elas estarem exercendo essa profissão e não serem reconhecidas como criminosas, digamos assim. Não é algo criminoso, é algo que é legalizado. Ainda que seja algo dolorido para algumas, ainda que seja algo que cause um sofrimento muito psíquico, porque dentro das pesquisas que a gente falou, o Se Eu Fosse Puta, que é um livro da Mara Moura, ela fala muito sobre essa questão, ela relata muito o dia a dia dela, é um livro, assim, inclusive, que muito detalhista do dia a dia dela. Então, assim, só o fato delas poderem ser vistas, exercer essa profissão e não ser vista como criminosa, como algo errado, isso já contribui bastante. Tem também a questão da contribuição em si. Esses profissionais, elas vão poder contribuir, ainda que seja com o INSS, com um possível ganho, a questão também do próprio salário maternidade ou de outros benefícios em cima disso. Esses profissionais, a gente sabe, eles têm muito sofrimento psíquico. Teve um depoimento que foi muito interessante, que uma falou assim, é muito dolorido você ter que fingir orgasmo, fingir que está sentindo prazer, não sentindo. Porque, assim, você tá... A Maria Moura fala assim, que ela, digamos, à noite, ela saiu com 5 pessoas. E no final, ela já não estava mais aguentando, assim, porque o corpo, o físico, ele adoece e o psíquico também, porque, assim, você fingir algo que não está sentindo, não sentir prazer, porque tem muitos que fazem e realmente já não sentem mais esse prazer. E muitos, principalmente aquelas profissionais que já tenham muito tempo, elas dizem também a questão do corpo, porque elas se sentem, digamos assim, o meu corpo ele já não está mais comparado a uma pessoa, digamos assim, mais nova que entrou agora. Então, assim, tem essa questão também, até uma fala que eles dizem que é dentro da cultura da prostituição, é um confiar desconfiando, porque você vai trocar experiências, ó. A Mara Moura, ela conta esse livro, ela fala muito que ela serve muito para esses profissionais, porque lá ela relata uma experiência muito de vida, assim. Então, ela fala muito sobre essa questão do fingir que está sentindo prazer, de esse corpo ele estar, de alguma forma, sendo violentado, na medida que, quando você faz algo, mas por necessidade, não porque quer. E isso é realmente muito dolorido, causa um sofrimento absurdo. Mas essa legalização, ela, justamente como eu falei anteriormente, ela vem para que esses profissionais eles possam exercer essa profissão de uma maneira mais livre, porque muitas vezes não tem outra opção. Digamos que você criminaliza a prostituição e você não tem outra forma de sei lá, ganhar dinheiro ou de ganhar algum recurso. Aí você realmente não tem muito o que fazer, não vai ter muita opção. Então, assim, dentro dessa temática, é muito interessante que a gente, enquanto pesquisadores, a gente não foi muito a fundo do porquê. E a gente não entra muito da temática de que eu escolhi ser prostituta.
Porque acho que quando você fala eu escolhi ser prostituta, você nem é todo mundo que escolhe ser prostituta. Às vezes os caminhos, o teu processo te leva para aquilo, mas que você realmente não tinha outra escolha, que foi aquilo que aconteceu ali. E tudo bem, entendeu? Você está passando um processo de sofrimento, você está sendo ali violentada de alguma forma, mas você está ali em processo. Você está podendo, digamos assim, tem muitos profissionais que não falam para a família, para o filho, tem vergonha do filho, tem vergonha da mãe. E a nossa pesquisa ela foi muito baseada em cima desses profissionais de baixas meretrizes. A gente sabe que tem várias classificações dentro dessa profissão, tem as de luxo, tem outras, então assim, a gente se baseou muito nesses baixos meretrizes, assim. A gente não quis muito adentrar nesse porquê. Por que você fez isso? Ou por que nessa questão de não dizer assim, o profissional escolheu isso, porque nem todo mundo escolhe. Às vezes a situação te leva a fazer essa profissão, mas nem sempre é por escolha. E acrescentando aí, só um minutinho, Paulo. Acrescentando aí na fala da Jéssica, Nicolas, em relação à sua pergunta, se não seria um reforço essa legalização em relação, né, aos profissionais de sexo, instigando a violência, né? É uma forma também eu falo, de eles se sentirem, não só em relação às prostitutas, né, de luxo, porque o cuidado, né, as escolhas, eu falo que elas podem escolher as pessoas, os seus companheiros, né, e já os profissionais de rua já não tem essa opção, tem que ser o que vier. E se eles são violentados, se eles são... se acontece algo com eles, no caso, vai na delegacia, vai fazer um BO, né? Que amparo eles irão ter? Eu fui, eu sou... E o índice maior de violência contra os profissionais do sexo é em relação aos travestis. Como que um travesti vai chegar, né, numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência que ele foi violentado sexualmente? Ele não foi respeitado, ele é o quê? Eu sou um prostituto. Então, assim, não dá credibilidade para os profissionais se sentirem mais seguros, principalmente na área, né, na rua. E eu acho que esse amparo para a profissão não vai instigar mais ainda a violência. Assim, nos estudos, nos artigos lidos, eu vejo uma necessidade em relação a isso, né? Esse amparo para os profissionais do sexo, não só femininos, como os travestis, os homens também, porque muitos se prostituem, e dá esse reforço, né, para eles, essa segurança de irem à rua, né, fazer o seu trabalho e se sentir amparado pela lei, porque lá ele está como profissional, ele precisa sim ser respeitado, e muitas vezes não tem isso. Então, na minha leitura, o meu conhecimento em relação ao assunto, a segurança em relação ao que amparato será dado, se não vai acrescentar a violência em relação a isso, né? Não, porque lá eles vão ter uma segurança. Olha, eu estava trabalhando, minha profissão é essa, está aqui, eu sou amparado pela lei, então vai ter mais credibilidade em relação a isso. Uhum. Só uma pontuação, Tânia. No caso, é porque vai ficar gravado, a gravação vai ficar disponível, seriam as travestis, tá? No feminino. A colocação vai ser no feminino. Outra questão. Eu vi que a Jéssica, ela, quando foi trazer, essa questão que a Tânia trouxe sobre essa legitimação e tudo mais, dá maior amparato até para poder prestar um boletim, eu entendo perfeitamente. Só que, para mim, ainda acaba soando muito essa questão da legitimação, do trabalho e tudo mais, como uma forma do governo dizer, olha só, eu não preciso dar assistência, eu não preciso garantir para vocês os direitos básicos
de sobrevivência, então vocês se virem como podem. Eu vou desregulamentar isso aqui, que vai ser um sofrimento para vocês, mas vocês vão conseguir sobreviver dessa forma. Não querendo ser muito extremo na colocação, mas até porque a gente está chegando aqui no maio, eu estou um pouco envolvido nesse assunto já do abuso sexual infantil, seria, para mim, por exemplo, a gente legitimar o abuso, a prostituição infantil, a exploração sexual infantil, por ser a única fonte de renda de algumas famílias. Entendeu? Acho que cabe muito mais um trabalho de assistência para poder alocar essas pessoas em condições de trabalho decentes, em condições de trabalho que não gerem para elas um sofrimento a curto ou longo prazo, e podendo ainda manter legitimado, ou poder ainda como profissão a prostituição, para o caso de prostituição de luxo, talvez, em que a pessoa queira praticar não por necessidade ou por sobrevivência, mas como um meio de fazer uma renda extra, de conseguir alcançar objetivos ou metas na vida aí com ela, mas que não venha a ser como uma forma de sobrevivência, porque parece que é uma questão do Estado estar jogando para a pessoa toda a responsabilidade pelas condições que ele não fornece. Então, eu não vou dar emprego, eu não vou dar formas de você se sustentar de maneira como você gostaria, mas eu vou te colocar, vou permitir que você entre nessa condição de vida, que para você vai ser um sofrimento, mas pelo menos você vai conseguir comprar comida no final do mês. Entendeu? A Jéssica falou sobre uma prostituta que trabalhava, escreveu um livro, né, tudo mais, eu fui dar uma pesquisada também a respeito. Trans, né, travesti, trans, muito interessante a colocação, fiquei curioso para poder ter acesso a esse livro, vou ver se eu consigo adquirir, porque para mim é um ponto de vista muito interessante, mas também me leva muito a essa consideração, até porque quando a gente fala sobre a mulher trans no meio da prostituição, a gente fala de uma pessoa que desde sempre, até então, pelo menos acho que agora a gente está começando a ter uma mudança na sociedade nesse ponto de visão, sempre sofreu muita discriminação e a prostituição muitas vezes foi um dos únicos caminhos mesmo, porque não era aceita em empresas, então não conseguiam o trabalho formal e tinha esse trabalho informal da prostituição como fonte de renda. Então, até que ponto a gente legitima um lugar onde a sociedade colocou aquelas pessoas? Entendeu? Esse é o meu adendo maior no quesito da prostituição enquanto trabalho. É essa questão da gente acabar legitimando um processo de marginalização das pessoas. Ou seja, só vou dizer que não é mais proibido, mas continua sendo um trabalho sem nenhuma assistência, onde você assume seus riscos por conta própria, onde você aguenta o seu sofrimento. É como, por exemplo, também a gente legitimar a venda de órgãos. Entendeu? A pessoa está precisando do dinheiro e sim, você vender um rim aí, você consegue uns 100 mil, talvez, uns 40 mil, 50 mil. Parece uma alternativa interessante, mas pode morrer no processo de extração do órgão. Então, acaba jogando para você os riscos e a responsabilidade. Você faz a venda do seu corpo e isso também, além do mais, vai favorecer tráfico de pessoas, isso vai favorecer outros tantos meios, né? Porque um cafetão, uma cafetina, quando constrói uma rede, essa rede também é utilizada para outros fins. Olha, eu preciso de uma mulher assim, 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 para poder levar para tal país. Ela tem contatos, ela tem uma mulher nova ali que está entrando na prostituição, que não sabe direito o que está acontecendo, que é fácil mandar para lá. Então, isso também acaba favorecendo sub-redes de crimes, que continuam sendo crimes, mas continuam favorecidas sobre os panos dessa profissão legalizada. Sim. Entendeu? Porque o que pesa numa... Só um minutinho, Paulo, deixa eu me desculpar aqui pelo erro, porque a gente foi ler os profissionais, eu li os profissionais, né, aí citava os transexuais e travestis, eu coloquei o. Então, me perdoem aí pelo equívoco, que realmente você está certo, desculpa aí. Só observação mesmo, passa, às vezes acontece. Aliás, o pessoal está acompanhando, mas não está participando, pessoal. Vocês podem levantar as perguntas de vocês também. Essa questão da legitimação da prostituição como profissão entra muito a questão de políticas públicas e recursos, né? A prostituição como profissão, como qualquer outra, direitos trabalhistas, carga, horário de trabalho, essas coisas, ela está sendo fiscalizada? Não está sendo fiscalizada. Como é que está funcionando? Então, a prostituição como uma profissão
ela funciona bem se ela for fiscalizada. Não só fiscalizada, mas houver um investimento. Qual é a política pública que a gente tem em relação ao aparato desses profissionais? O profissional, ele vai ter um direito de exercer a sua profissão em um lugar seguro? Ele vai ter o direito de ter recursos caso ele precise? Então, ainda é muito marginalizada a prostituição, mesmo que ela seja conhecida como uma profissão, justamente porque a gente tem falta na assistência social. Falta de investimento em CRAS, em CREAS, entre outros recursos, que o governo não faz, né? Ele deixa... Paulo, perdão te interromper. À vontade. Eu fico como complemento aí nesse caso. Mas nesse caso, a prostituição ela é liberada no Brasil, ela é reconhecida, mas eu acho que o cafetão, a cafetina, não é legal. Não. No caso, eu acho que essa atuação não é legal. Então, você não pode explorar sexualmente outra pessoa. Você não pode praticar essa exploração sexual. Nesse ponto, quem garante a carga horária, quem garante o local, quem garante assistência? Se você coloca a pessoa para atuar como autônoma, ela realmente não vai ter nenhuma assistência. Foi realmente, para mim, soa muito como uma medida de simplesmente, olha, vou reconhecer assim somente para poder validar, porque não parece que essa proposta de validação teve objetivo algum de oferecer alguma assistência. Por exemplo, hoje a gente vê grandes multirões se falar que o governo está investindo na construção de um presídio ou na melhora da infraestrutura de um presídio, de uma penitenciária, o que é uma instituição já conhecida, já estabelecida na sociedade e que todo mundo reconhece a sua utilidade, por assim dizer. Mas se você falar que o Estado está investindo alguma coisa numa penitenciária, vão jogar a questão. Mas podia estar investindo numa escola, podia estar investindo não sei o que lá, podia estar investindo... Se você pegar e pensar no Estado investindo na construção de um prostíbulo, porque se você for parar para pensar na legalização da prostituição, tirando taxas e tudo mais que eles devem à Previdência, quando ocorre a legalização, você vê o Estado como o único cafetão possível. Então, o Estado oferecendo infraestrutura, você vê isso acontecendo no Brasil hoje? De forma alguma. Então, não é intenção do Estado legalizar ou oferecer condições de trabalho. É simplesmente legalizar e lançar um se vira. Acho que, como você fala que essa é a única alternativa para poder ter a prostituição como algo viável, e ainda assim, não considerando ao todo os danos psicológicos que vão continuar existindo na venda do corpo, a gente já vê que ela se torna impraticável no nosso cenário. Tem uma política que foi colocada até nos comentários lá, se vocês davam uma olhada lá, porque foi bem interessante o debate que o pessoal teve, que, se eu não me engano, é o sistema de política nórdico, alguma coisa assim, que não criminaliza a prostituição, mas a aquisição de serviços sexuais, ou seja, não a prostituta, mas quem consome a prostituição passa a ser penalizado. Então você começa a ter ali o pessoal começa a parar de consumir a prostituição. Mas aí, para as prostitutas, você também tem um sistema de assistência. Você começa a oferecer condição de trabalho, moradia, apoio, mas não numa política assistencialista como a gente tinha antigamente no Brasil. E aí é uma discussão muito mais longa. Mas uma coisa que gere também autonomia em trabalhos que elas possam desenvolver, seja como cabeleireira, manicure, seja transista, qualifica essas pessoas para lançar no mercado de trabalho e estabelecer sua atuação. Ou seja, sair desse meio, mas ainda ter meios de sobrevivência, de se manter, abrindo outras oportunidades, alternativas. Então, se a gente for pensar realmente na prostituição enquanto algo funcional no Brasil, a gente precisaria do Estado gerindo esse serviço. E eu acho que isso não seria nem bem visto para o Estado, nem para as mulheres, que muitas vezes fugiriam dessa gestão do Estado, porque se for para pagar taxas, é melhor pagar por quem coloca um segurança com um porrete na porta do seu quarto, para caso aconteça alguma coisa, do que pegar aquela assistência do Estado que vai criar verdadeiros muquifos, porque o Estado ele tem uma arte de fazer isso, e desviar grandes verbas para poder fazer a construção, vai colocar elas mais ainda como inimigas da população de bem. E aqui eu vou colocar entre muitas aspas. Então, nesse contexto, para mim, pelo menos, parece inviável a gente pensar numa configuração para a prostituição que seja
ainda menos danosa, não vou nem falar que viável, mas menos danosa a prostituta profissional nesse cenário. É muito interessante, desculpa. Imagina, pode falar, depois eu trago. É muito interessante o Nicolas trazer essa fala, porque assim, essa discussão ela aconteceu muito com a deputada Gabriela Leite, porque ela era prostituta. E ela trazia essa temática em que existia muito essa questão do movimento feminista. Elas trazem também um pouco dessa fala da questão do sexo, da questão da exploração do corpo, da exploração sexual. E a Monique, como eu falei anteriormente, ela traz muito no puta, principalmente no puta feminismo, ela fala muito nesse livro sobre essa questão desse debate que ainda existe muito do movimento feminista também, de algumas, não é todo, eu não vou generalizar aqui, né? Mas assim, dessa questão do movimento feminista, de algumas pessoas, de algumas mulheres, trazerem esse ponto aí de que a Monique, ela foi ela é muito conhecida hoje em dia, acho que se você pesquisar ela trouxe muito esse debate, essa temática da questão de que como que essa legalização ela aconteceria, qual seria os desafios, qual seria essa questão qual seria os direitos adquiridos, digamos assim. Então, assim, se você ler esse Puta Feminista e esse livro Se Eu Fosse Puta, é muito interessante. Se você também ler um pouco também sobre a Gabriela Leite, porque eles trazem muito essa questão, e elas reforçam isso, que realmente existe muito essa questão de uma parcela do movimento feminista, eles trazerem, ser um pouco contra essa questão da legalização, justamente pelo que o Nicolas falou aí, né? Mas é muito interessante, assim, porque são muitos pontos de vista, né? São muitos... É um debate que vai muito além. Então, assim, é muito interessante a gente ler e entender. Eu compreendo a voz do Nicolas, eu entendo a fala dele, e acho muito interessante ele trazer esse ponto de vista realmente, porque é muito visto nessa literatura que foi lida, é muito visto sobre essa questão. Então, é muito válido o que você falou, Nicolas, realmente. Mas dentro das nossas pesquisas, a gente viu muito sobre essa questão. E a gente, enquanto pesquisadores também, enquanto profissionais, a gente lida muito com esses debates, né? Durante o debate, aí eu estava lembrando de um vídeo que eu vi essa semana, de uma moça que se prostituía, e aí ela contando, né, como era e tudo mais, e ela disse que ela chegou a um ponto que ela não tinha luz em casa, ela não tinha o que comer, e aí o cafetão chegou para ela e falou que pagaria as contas dela e arrumaria um trabalho para ela, e ela foi, e ela conta, né, que ela ia chorando aos prantos, porque não era o que ela queria fazer, ela não estava se sentindo à vontade naquela situação, mas era necessário, era o que ela precisava naquele momento, né? Então, acho que quando a gente fala da legalização e traz isso como, né, sendo ok, a gente está, sim, legitimando alguma coisa, né? A gente está, talvez, concordando com esse sofrimento, porque um ponto que o Nicolas trouxe que eu achei bastante interessante, né? Quando a gente pensa em qualificar essas mulheres, né? Acho que a gente tem que pensar muito no antes. Por que a gente não tem esse amparo, né? Talvez essa mulher desse vídeo que eu vi, se ela tivesse, né, um ponto onde ela pudesse se qualificar, fazer um curso, fazer alguma coisa que fosse bacana para ela, e, enfim, que ela pudesse atuar naquilo, eu acho que seria muito mais interessante do que normalizar isso, né? Talvez a gente estaria sendo conivente, achando ok. Agora, eu queria trazer a Leonara. Leonara, se levantou a mão. Queria trazer ela para falar um pouquinho. Oi, gente, boa noite. Vocês Olá. estão escutando? Tá todo mundo me escutando? Sim, certinho. Perfeito. Eu sou estudante de psicologia, eu trabalho com pesquisa com profissionais do sexo, então eu já estou indo aí para a minha segunda iniciação científica dentro desse meio, meu TCC também vai ser com elas, eu já estou fazendo estágio também com elas, então eu tenho essa vivência aí que é bem contínua.
E aí eu achei muito interessante esse debate, inclusive eu estava lá comentando também em relação a isso, porque meu ponto ele se diverge muito do Nicolas, por exemplo, e vai mais de encontro com o que os meninos aí estavam falando. Achei interessante demais quando a Jéssica falou que são muitas vozes, porque são muitas vozes, e eu acho que é importante, tipo, ok, nossa voz é muito importante dentro desse meio, óbvio, principalmente na construção de políticas públicas e de afazeres e de intervenções, enfim, mas eu acho que é muito importante a gente também escutar as vozes que estão lá dentro. E aí, dentro da minha pesquisa, eu foquei mais na construção da própria representação social sobre a sexualidade dessas mulheres. E aí, quando a gente adentrou na sexualidade, incrivelmente, das participantes, eu acho que apenas duas, se eu não me engano, se não me falha a memória, duas participantes conseguiram falar sobre a sexualidade em si, sobre a vivência da sexualidade, mesmo trabalhando diariamente com sexo. E aí, o foco da pesquisa acabou se tornando outro, que foi as condições trabalhistas, porque a gente sabe que quando a gente está em campo, a gente pretende uma coisa, mas aí vai para outro meio, enfim. E aí, quando eu estava falando sobre essas condições de qualificação de emprego em si, aqui dentro da minha cidade, aqui em Campina Grande, é oferecido qualificação e é oferecido, inclusive, uma parceria com o Sebrae, que é justamente essa lógica de implementação com pequenas empresas, grandes negócios, né? Eu só lembro do jargão. E aí, infelizmente, dessas mulheres, nenhuma conseguiu a aprovação no projeto. E aí a gente precisa também pensar em como a gente qualifica de uma forma realmente efetiva, como isso aconteceria, porque quando eu cheguei para uma das meninas e eu perguntei, mulher, mas e tua carteira de trabalho, como é que tá a tua CLT? Ela disse, não, tá aqui, eu já fiz currículo, ela me mostrou todo o currículo dela, enfim, mas aí ela disse que na última experiência que ela teve trabalhando em um jornal, ela só passou 2 meses porque descobriram que ela trabalhava também como prostituta. E aí eu acho que vai além desse debate que a gente está tendo aqui, sabe? Porque além dessa toda essa lógica de legalização ou não do trabalho, enfim, das condições, existe também toda a questão do estigma que não vai acontecer de um dia para a noite a gente acabar com um estigma social que é direcionado a essa população. Isso atinge diretamente nos níveis de ansiedade, nos níveis de autoestima, que é justamente essa minha segunda pesquisa, nos níveis de depressão. Então, assim, é um construto que vai muito além do que a gente está vendo ali, que mesmo que a gente queira mover os céus e o mundo para tirar, porque o que eu escutei, o que provavelmente vocês também já escutaram dentro desse meio, são coisas absurdas. Só que você simplesmente não consegue tirar as pessoas dali. E teve um dia que eu simplesmente disse, pegue na minha mão e vamos chorar juntas, porque foi o que aconteceu enquanto pesquisadora. Porque eu não tinha como intervir naquele momento, porque a pessoa chegar para mim e dizer, eu tentei me matar 3 vezes, nas 3 vezes que eu tentei me matar, meu filho chegou e disse, você é uma puta safada. E aí, como é que a gente intervém nesse meio? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, sim, na legalização do trabalho, acho que é uma coisa importante, mas também tem outras coisas que estão acontecendo ali, sabe? A psicologia entra dentro desse contexto, dentro de outros aspectos também, sabe? E é isso, gente. Perfeita colocação, Leonara. Perfeita colocação. É pensar realmente na legalização, ela dá um suporte, mas ainda assim a gente tem um sofrimento psíquico. A gente ainda vai encontrar. E a gente não tem políticas públicas que dêem assistência. A gente está num ambiente que a gente não tem uma política pública que dê assistência. Então, sim, é importante que tenha esse reconhecimento para poder dar um amparo, mesmo que mínimo, mas pensar em como ir para além disso. Como que a gente consegue um apoio real? Ela falou que 10 mulheres, se eu não me engano, não foi, Leonara? Se inscreveram no projeto e nenhuma foi aprovada. Como? A outra pode descobrirem sobre a profissão foi demitida, segunda profissão foi demitida. Então, a gente tem um estigma social muito grande, a gente tem um sofrimento psíquico muito grande, a gente tem muitas questões mesmo dentro desse cenário. Provavelmente teremos mais algumas palestras, mais algumas lives dentro desse assunto. Até naquela conversa que teve lá, Leonara, acho que era entre você e um outro rapaz, não vou me lembrar o nome, a memória não está tão boa. Teve umas páginas que foram mencionadas, eu estou para entrar em contato também, para poder ver mais alguns pontos de vista,
para poder trazer mais alguns debates também dentro do assunto. A visão que vocês trouxeram, já chama psicólogo, olha, gente. Paulo, Tânia e Jéssica. Maravilhosos, interessante a pesquisa. O tema do TCC de vocês foi qual? Acho que vocês não mencionaram. Foi justamente o que a Larissa falou, né? Os bastidores da prostituição. A gente coloca bastidores por quê? Porque é visto com muito vislumbre a prostituição. É um dinheiro fácil, você faz o que gosta e etc. Mas como é que está lá por trás, né? O primeiro passo para você ser reconhecida e conseguir seus direitos é como? Né? Desmistificar essa questão da prostituição como algo sujo. Claro, a gente tem violências, tem entre outras coisas, mas realmente a necessidade acaba movendo muitas das engrenagens dessa profissão. Então, ter esse olhar em questão também da psicologia, como é que a psicologia pode atuar nos centros de assistência social, CAPs, CAPS-AD, CREAS, CRAS, a gente não tem nada específico para esse público que chega lá, que sofre com algum tipo de violência, seja física, psicológica. Então, como é que é isso, né, por trás? A gente sabe que tudo que tem uma capa muito bonita por trás é outra coisa, né? Então, mostrar, até a gente chegou na conclusão da nossa pesquisa que 90% dos profissionais do sexo que trabalham e sofrem com algum tipo de transtorno mental, seja ansiedade, depressão, alguns chegam até a ter automutilação, porque a automutilação acaba atuando como uma espécie de regulação emocional. Né? Naquele momento você está com raiva, você está triste, você não consegue pensar em uma solução ou como reagir, aí os cortes vêm como uma forma de um analgésico para aquela dor emocional. Então, trazer isso de... Pode falar. Um ponto só um adendo. No caso, na questão dos transtornos, você contou que 90% identificaram algum transtorno. Foi feita alguma avaliação ou é por autorrelato deles mesmo? Autorrelato. Ah, sim. Então a gente ainda tem a possibilidade daqueles que não pontuaram nada só não terem identificado ainda. É só para entender mais ou menos a dinâmica, porque as pessoas elas reconhecem, muitas vezes é aquele caso ou não, às vezes é uma outra coisa, mas se perceberam que tem aquelas questões, aquelas questões psicológicas, os outros podem só não ter percebido, às vezes vão trazer como relatos talvez de insônia, ou muita dor de cabeça, ou outros pontos que não identificam como um transtorno, ou dão um nome como ansiedade, depressão, às vezes é só uma exaustão, tem outras manifestações. Só queria saber isso mesmo, pode continuar. É justamente nessa questão da avaliação do relato, né? Quando a gente vai avaliar um relato, a gente vê não só o contexto, mas a gente vê todos os sintomas, né? Será que realmente é a ansiedade? Será que realmente é depressão? Por isso que o relato ele vem muito importante, não com a pessoa, o profissional de chegar dizendo, não, eu tenho depressão. Tá, mas o que seria depressão para você? Aí, através do relato, a gente faz a análise e vê se realmente se encaixa como depressão ou se é apenas uma exaustão pelo trabalho que você está tendo, que é um trabalho, além de desgastante, invasivo. Né? Não interessa se você está cansado, não interessa se você está bem, você tem que ir ali, bem arrumado, bem arrumada, fingir que está tendo orgasmo, fingir que você está tendo prazer com aquela situação, que muitas das vezes é extremamente desconfortável. Uhum. Algo a acrescentar, Jéssica? Estou apreciando. Estou apenas observando e escutando vocês, mas fico muito feliz com essas falas, né? A Leonara, né, que falou agora. Larissa, quer contribuir, né? Fico muito feliz com a fala da Leonara, assim, porque realmente, como eu falei anteriormente, a gente não se embasou muito no porquê. Tem porquês que muitas vezes não precisam ser respondidos, né? Então, tem porquês que também muitas vezes não precisa a gente saber. Que nem quando a gente fala não. Não é não. Então, assim, quando a gente ouviu, na verdade, relatos e quando a gente também leu e pesquisou a respeito dos relatos, bate uma angústia muito grande, a gente, enquanto profissional, porque muitas vezes essas profissionais elas ainda sentem muita vergonha do corpo, vergonha que a gente mais ouve, vergonha, medo. Então, assim, se você for digamos, num CAPS,
vou num outro local. Eu vou, muitas vezes, numa UBS, digamos. Eu, enquanto garota de programas, digamos, vou numa UBS, vou lá, vou pegar vou, sei lá, atrás de medicamento. Você vai dizer a sua profissão. Aí, muitas vezes, essa profissional, ela fica com vergonha. Com vergonha dessa profissão. E muitas vezes também, quando não se tem um amparo, digamos, adequado. Às vezes você vai você só procura, digamos, só pode ter atendimento no CAPES ou no CAPES AD ou no CAPES 2 aqui de Santarém, digamos assim, quando você já está... eu sou, digamos, uma pessoa que faz uso de drogas, ou uma pessoa que já está num nível muito elevado de ansiedade, já tem um diagnóstico, tem que passar por um psiquiatra, já tem que passar por um outro profissional que possa dar um diagnóstico. Então, assim, esse atendimento só vai acontecer se realmente comprovar que você tem isso. Então, assim, o fato desses profissionais, na verdade, do sexo, eles terem diversos sofrimentos psíquicos, muitas vezes eles não fazem essa procuração. Só porque eu sou um profissional, eu vou fazer uma procuração, eu estou passando por isso, muitas vezes não tem essa coragem, muitas vezes não tem, esse amparo, entendeu? Por estar exercendo a sua profissão. Então, assim, a gente muitas vezes tem condições de pagar uma terapia, vai lá, paga uma terapia, esses profissionais muitas vezes não têm. E muitas vezes eles não têm nem tempo para olhar para si e para perceber o que está sentindo. São profissionais que também, se a gente for olhar aí para o lado mais, digamos, físico, são profissionais que têm vaginismo, muitas vezes. São profissionais que têm uma dupla família, que exercem a profissão nas ruas. Como eu falei anteriormente, a gente focou muito no baixo meretrício, né? Então, exerce essa profissão na rua e tem seu esposo em casa. Muitas vezes o esposo sabe, muitas vezes o esposo não sabe. Então, assim, cabe a nós, enquanto profissionais de psicologia, principalmente profissionais que forem atuar tanto quanto na clínica mesmo, que surge demanda, principalmente na clínica, na questão do social mesmo, acolher esse profissional, acolher, compreender o sofrimento desse profissional. É muito interessante porque a gente fala assim, os profissionais de luxo, digamos assim, a profissão é a mesma, só muda o local e, digamos assim, eu sou uma profissional de luxo porque eu escolhi ser uma profissional de luxo. Nem sempre você escolhe. Então, assim, os profissionais, eles continuam mesmo. O que vai mudar muitas vezes é o cliente. É a maneira como tu se veste, é o ambiente onde tu trabalha. Se você, digamos, já for não vai para um bordel, você não vai para um bordel, você não vai para um local, se você é uma de luxo, com certeza você não vai para um local assim que seja um local mais propício à violência. Você já vai para um local em que, hoje em dia, eu não sei se eu vou usar o termo correto, porque eu não sou boa em inglês, mas assim, existem aqueles profissionais que acho que é sugar daddy, uma coisa assim. Sugar daddy. Isso, Paulo, obrigada. Então, assim, são esses profissionais que, se você perceber, são profissionais que estão recebendo, estão vendendo seus corpos, estão querendo vender sua companhia. São profissionais também que entram nesse quadro. Então, não é só porque são profissionais que querem estar ali, ou que muitas vezes não querem, que são digamos assim, levados a estar ali, que a gente não tem que deixar de acolher e deixar de estar presente, de estar com o ouvido bem atento. E longe de julgamentos, porque isso é uma coisa que a gente tem que levar para o consultório, do não julgar. E também, como a Leonara falou, são muitos pontos de vista. Eu já vi profissionais falar que eu me prostituo, é o meu corpo, eu faço porque eu quero. Eu não quero fazer curso, eu não quero trabalhar de outra coisa. Eu amo a prostituição, amo ser prostituta e pretendo continuar assim até o final. Então a gente tem muitas divisões de olhares, de ponto de vista, mas uma coisa que a gente pode ter como geral é o acolhimento dessas pessoas, não só como psicólogos, não só como psiquiatra, entre outros profissionais da área da saúde,
né? Como é que está sendo o acolhimento desse profissional do sexo? Quando ele vai buscar uma consulta com o enfermeiro ou com o médico, ele está recebendo um acolhimento humanizado? Ele está sendo bem recebido nesses centros, nesses lugares? Porque a gente vê muita questão do olhar para de baixo para cima e ficar fazendo aquela cara, pô, profissional do sexo, que hoje eles chamam, usa o termo vulgar, né? Prostituto, prostituta, puta e assim vai. Então, trabalhar muito nessa questão da estigmatização, a gente já consegue ter, é pequeno, mas acaba sendo importante, né, no alívio psicológico, na questão da vergonha, do medo, né? Pô, eu não vou falar minha profissão porque eu tenho medo de ser julgada, porque eu tenho medo de ser mal vista, né? Os olhares das pessoas, e principalmente da sociedade, pesam muito para esses profissionais e acaba gerando, né, os problemas que a gente conhece hoje em dia, ansiedade, depressão, automutilação, entre outros, e uso, abuso de substâncias. Então é uma coisa que a gente tem muitos pontos de vista e muitas coisas que eu até busco durante os debates me colocar no lugar daquele profissional. E se fosse eu que vivesse ali daquela profissão e não quisesse sair dela, mas sim quisesse ter recursos, quisesse ter oportunidade de exercer a minha profissão que eu gosto de forma saudável. Como é bacana quando você traz esse ponto, né, você e a Jéssica, do acolhimento, né, porque são pessoas que já sofrem, né, no dia a dia, já são julgadas o tempo inteiro, e aí, imagina, né, procurar uma ajuda, né, uma ajuda psicológica, uma ajuda de um profissional, e aí lá no momento que você vai prestar, que você tá ali como uma pessoa que deveria estar acolhendo, né, porque a pessoa te procurou para isso, ela ser julgada também, né, e a gente, como profissional também, ter esses debates, ter esses diálogos, como é importante para a gente quebrar esse preconceito que às vezes a gente tem, né, quebrar isso que já vem, assim, muitas vezes, já social mesmo, a gente vem com preconceito, né, de, até que o Paulo trouxe, né, prostituta, é prostituto, é puta, e outras palavras mais que as pessoas julgam e chamam, né, então como é importante a gente, como profissional, ter esse debate, para a gente conseguir quebrar esse preconceito e saber acolher, saber cuidar, né? Saber acolher essa pessoa que já é julgada o tempo inteiro e não precisa ser julgada novamente quando procura um profissional, quando procura um psicólogo para ter essa ajuda. Acrescentar uma conversa que eu tive, que eu achei bem interessante a colocação da convidada. Em uma conversa com uma travesti, ela me colocou, a primeira coisa que aconteceu foi expulsa de casa, os pais não aceitaram, então ela teve que sair, alugar um quartinho e para se manter nesse local. Então ela disse que, né, foi em busca de um emprego e ela falava assim, todos os lugares que eu entrava para deixar um currículo, a forma que me olhava, né, já era de discriminação. E então não foi opção minha, eu tive que partir para isso. Então ela foi para as ruas para se prostituir, para conseguir algo para pelo menos se sustentar. E falou em relação a políticas públicas, né, voltadas para os profissionais, e ela falava que o sonho era ser cabeleireira. E ela não tinha condições. Aí ela falava assim, eu estou trabalhando para eu conseguir alguma coisa, pelo menos para eu conseguir, no quartinho que eu moro, eu poder cortar, né, ter uma profissão, ser cabeleireira, e o meu sonho é esse. Então, assim, nessa conversa eu pude perceber, cadê as políticas públicas voltadas, né? Faz o curso, vai para o Senai, tá. E na hora de conseguir ingressar socialmente, quais são as portas que irão se abrir? Se o meio familiar é um dos primeiros que, né, reprime, expulsam, né, e fala que coloca, né, na vulnerabilidade. Então, cadê o acolhimento? E ela sempre falava, Tânia, acho que a pior coisa para mim é essa rejeição familiar e social que eu tenho, voltada, né, tanto para minha sexualidade quanto para minha profissão. E não é algo que eu gosto, né? Muitos se colocam, eu quero, eu gosto, mas essa fala me comoveu muito. Não é algo que me satisfaz, que eu gosto.
Mas a minha necessidade, o que tem no momento para mim disponível é porque eu não consigo emprego pelo que eu sou. Então, as portas se fecham. O meio social ainda recrimina muito. E aí eu tenho que... foi o que me restou nesse momento. Então, assim, por mais que tenha essas políticas públicas voltadas para esse acolhimento, para tudo, quando chega na sociedade, no meio social... no meio familiar, que ela disse que a primeira porta fechada foi a família, né? Ainda muito, tem que se trabalhar muito. Sim, e aí eu entro de novo, né, nessa questão do... Acho que o Nicolas vai falar alguma coisa? Pode falar, pode falar. Então, nesse ponto, gente, vai ter muitas questões. Justamente, a própria sexualidade, a própria se assumir trans também leva muitas pessoas. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a Casão, que abriga a população LGBT quando é expulsa, tem esse meio, mas também não consegue abrigar todo mundo. Não tem essa estrutura para conseguir abrigar todo mundo. Então, a gente tem essa questão da marginalização. Quanto mais marginalizado é determinada sexualidade, orientação, mais a gente vai ter incidência deles também na prostituição. E nisso a gente precisa pensar. A assistência social, políticas públicas podem ser benéficas. Essa pessoa gostaria de estar ali. Então, a gente está falando muito de uma visão da psicologia. Enquanto houver sofrimento psicológico envolvido, não é algo que, psicologicamente falando, não tenhamos como ser a favor, digamos assim. Enquanto tem um sofrimento psicológico ali, não tem como dizer, olha, isso é legal. Mesmo isso vai valer não somente a prostituição, mas para qualquer trabalho. Se o ambiente de trabalho não está legal, está gerando sofrimento psíquico, burnout, não é um ambiente de trabalho decente, não é um ambiente de trabalho legal para a pessoa estar. A gente está falando aqui para parar com as opções de trabalho? Não. A gente está falando para tornar aquilo tolerável ou saudável, mentalmente saudável. As pessoas pensam muito em saúde física, mas mentalmente saudável de ser encarado. Então, a Tânia falou sobre essa possibilidade, essas políticas públicas que poderiam evitar determinadas situações. E o Paulo também trouxe uma questão interessante sobre o eu escolhi estar aqui. Esse eu escolhi estar aqui foi realmente uma escolha ou é uma postura que ela tomou como defesa para poder aguentar aquela situação? Então, acho que todo caso é realmente o acolhimento, é o ouvir, é o como psicólogo, principalmente, não julgar, ouvir, escutar e conhecer o paciente. Cada caso, cada situação vai ser um caso. Tem gente que vai entrar realmente porque tinha interesse, porque gosta, porque tem, apesar de ter opções, era uma coisa que gostaria de vivenciar. Às vezes tem uma compulsão sexual ali que o meio da pessoa também suprir. É para aquele meio que ela se satisfaz também, encontra prazer. Agora, quando a pessoa está se expondo a um tipo de violência, forçando orgasmo, fingindo estar presente, muitas vezes colocando a cabeça distante daquele local do que está acontecendo, ou vivenciando o que é uma agressão para ela física, o seu corpo, aquilo não está sendo benéfico, aquilo não está sendo legal. Então, deve-se entender o paciente. Vai atender alguém que está nessa situação? Conversa, conhece, escuta. Vê para ela se aquela questão que ela está fazendo, olha, eu quero isso, foi isso que eu escolhi, é realmente o que ela gostaria de trabalhar? É realmente o que ela deseja, o que ela queria, ou se é um meio de defesa para poder falar, olha, já sou julgada por todo mundo. Isso, não quero esse julgamento, isso aqui é o que eu quero. Foi isso que eu escolhi, a alternativa, apesar de ser a alternativa, né? É o que eu quis, é o que eu quero. O Paulo também trouxe anteriormente, eu sou muito bom nesse negócio de falar, o fulano trouxe anteriormente, porque na apresentação de trabalho da faculdade, eu sempre era o último. Então eu ia pegando coisas que os outros iam falando e ia trazendo. Ele também trouxe a questão de, às vezes, a pessoa ir contra a sua vontade, inicialmente, e com o tempo, gostar daquele ambiente, ou gostar daquele meio, se ver naquele local. Isso também pode ser muito de defesa. De, olha, era a alternativa que tinha, eu fui me acostumando a conviver naquele ambiente, fui abrindo um pouco mão de mim para poder estar ali, e agora eu consigo sobreviver nesse local. Mas vale pensar muito na questão realmente de o quanto não é uma negligência da política pública, e apesar de ser uma negligenciação da política pública, o quanto de assistência que não precisamos dar para esse profissional. Porque realmente a prostituição não vai mudar do dia para a noite, não vai deixar de existir do dia para a noite, esse estigma não vai passar do dia para a noite. A mulher pode até sair do meio da prostituição, mas ela vai continuar com aquela
com aquele julgamento, às vezes com suas ferramentas, seus modos de defesa pelo que atuava naquele local, seus receios, a falta de confiança. Mas a gente precisa pensar em como oferecer uma assistência decente. Não somente nos debates, mas realmente levando a campo uma possibilidade de atendimento psicológico, uma possibilidade de apoio, de profissionalização, de levar mais assistência. Então, acho que é uma luta contínua. Eu sei que tem pessoas que assumem a frente aí nessa luta. É uma luta que eu, particularmente, sou distante, ainda não me aprofundei, não entrei nesse campo, apesar de também ter interesse nesse campo social. Mas as pesquisas que são desenvolvidas, as pesquisas que vocês fizeram, são muito benéficas para esse cenário, para a gente conseguir compreender, entender, visualizar melhor como isso funciona, como isso acontece. Os livros que surgem, os livros que vocês trouxeram, sendo de conhecimento popular, é muito benéfico para desestigmatizar, principalmente entre os profissionais. Porque eu já vi profissional de psicologia falando que mulher entra na prostituição porque, desculpe o termo, mas porque é uma vadia e gosta de sexo mesmo. E eu já vi isso. Gente, você ficar em grupos de psicologia no WhatsApp, você vê muita coisa. E são colocações assim inviáveis para nossa profissão, principalmente, porque eu imagino uma mulher, uma profissional de sexo entrando numa terapia com essa criatura. Nesse naipe. Leonora, vi que você levantou a mão. Leonora, pode falar. Era só em relação a essa colocação que tu falou, em relação a, tipo assim, pessoas que dizem que basicamente estão ali porque querem, porque gostam, e, enfim. Realmente, dentro da minha pesquisa, inclusive, apareceu pessoas assim, mas quando a gente vai aprofundar na história, a gente entende muito do sujeito. Então, quando eu comecei a falar um pouco sobre a história de vida dela, né, eu vou até ler aqui bem rápido a frase dela, a fala dela, que ela falou assim... eu moro com minha mãe, ela não falava frases contínuas, então ela parava e mudava o assunto rapidamente, e ela falou, eu moro com minha mãe, minha nora que faz tudo para mim, porque ela trabalha em um posto de saúde, minha primeira operação foi ela que ajeitou, eu me operei de uma banda, eu só tenho um lado, eu levei um cacete do meu marido e tive espancamento vaginal, ela basicamente retirou metade da vagina. Aí tirou um alicerce que pesou meio quilo, tu acredita, mulher? Primeiramente Deus, segundo ela. Hoje eu não tenho contato nenhum com esse homem, mas eu amo fazer sexo. Eu amo estar aqui. E aí ela traz esse relato justamente quando eu pergunto sobre o que é sexo para ela. E não foi um correlato que ela falou, tipo, sexo é isso, não. Ela falou de onde veio, de onde ela veio, de onde ela começou a trabalhar com sexo, porque foi justamente daí. Então, assim, é muito fácil para nós que estamos de fora, porque mesmo enquanto pesquisadores a gente está de fora, a gente não está vivenciando ali diretamente, é muito fácil para a gente chegar e dizer, fulano é assim, 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 e a gente, inclusive, que está fazendo isso, né? Fulano é assim, assim, trabalha assim, e alegação, e os aspectos psicológicos, claro que nós, enquanto profissionais, é um debate extremamente rico de conhecimento, mas é muito importante que a gente também entenda o que a pessoa está trazendo para a gente, porque será que ela realmente gosta de estar ali? Porque quando eu pergunto, o que é sexo para você, ela me traz justamente o dia que ela foi transar com o marido e que ela teve um espancamento vaginal, que na verdade é uma vaginectomia parcial, ela tirou a metade da vagina. Então, assim, são essas representações que a gente precisa compreender, porque a gente não está nesse lugar de vivência diária, né? Então, a gente não está nessa necessidade básica de passar fome, de chegar numa ginecologista, como uma delas disse. A ginecologista disse o seguinte a ela: mulher, você é prostituta, então eu vou dizer uma coisa: coloque um lencinho umedecido de bebê e depois você coloca, e quando o cara for penetrar em você, dá tudo certo. E aí, gente, o lencinho umedecido de bebê tem vários componentes químicos ali, não é o ideal para se colocar dentro da vagina para o cara penetrar. Não existe isso, mas ela disse que aquilo era um meio de se proteger, porque ela disse, eu uso camisinha, o cara usa camisinha, mas eu não confio em camisinha porque já estourou. E aí estava com um lenço umedecido de bebê. Gente, que ginecologista é essa? Então, assim, a gente precisa também se questionar sobre a nossa posição enquanto profissional, né? E aí eu fui lá, vamos fazer uma psicoeducação, porque eu também sou da parte da TCCista, sou bem puxada para esse lugar. Disse, espera aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, a gente também precisa também se impor enquanto profissionais nesses contextos, sabe? Porque ela é puta, quer dizer que necessariamente
ela tem que estar usando um lencinho que tem componentes químicos dentro da vagina dela para prevenir uma gravidez. De onde ela tirou isso? Cadê as evidências disso? Onde está esse artigo que diz que um lencinho umedecido é o que é preciso para a pessoa não engravidar, sabe? Não ter uma infecção, enfim. E aí é justamente essa reflexão que vocês me deixam, essa questão do profissionalismo em si. Então, eu gostei muito de escutar vocês. Gente, bizarro. Lencinho umedecido. A gente tem uma questão no Brasil que quando a gente fala de uma população marginalizada, a gente ouve cada absurdo. A gente ouve muitos absurdos. Continua, seja, para você não engravidar, você enche a sua vagina de química. É isso. Gente, tá. Tentar não xingar os coleguinhas médicos. Vamos me seguindo. Um dia a gente conversa sobre esse assunto mais a fundo. Mas... Lari, eu não sei até que horário o evento hoje, gente. Eu tô perdido. Assim, já tá em 7h30. E até que horas, Lari? Até 7h30, por aí. Era o que a gente tinha combinado, né, Paulo? Show. Paulo. Gente, adorei ouvir a Leonara. Paulo, Tony e Jéssica, vocês já ficam com um convite para poder voltar aí, para gente poder conversar mais um pouquinho, fazer uma palestra, montar alguma coisa aí para gente poder elaborar, desenvolver. Eu gosto bastante dessa temática. Talvez eu até vejo para poder marcar já com o Wagner sobre, também falar sobre a prostituição, mas ele vai pegar pelo campo mais da psicanálise para falar sobre o desejo, sobre a prostituta enquanto objeto de desejo, sobre a relação de poder também que se tem com a profissional do sexo. Vale a pena pegar também para essa perspectiva, porque eu vejo muito do que ele estava falando, assim, quando ele para poder analisar alguns relatos, entendeu? Mas, gente, as colocações que vocês trouxeram foi bem interessante. Eu, às vezes, me coloco um pouquinho do contra, mas é praxe, tá? Quem Concordo conhece com sabe. muito do que vocês disseram, mas eu me coloco muito do contra, mas é de praxe mesmo. É só poder ver o assunto fluir um pouquinho, para poder também trazer mais alguns pontos de vista. Leonora, eu vi um comentário que você fez lá, você foi a primeira a comentar na publicação, que você falou justamente sobre essa questão de não estarmos no lugar de vivência, de podermos falar de fora e tudo mais, até porque a pergunta que eu fiz na publicação, ela foi bem incisiva no ponto, você se prostituiria? Para as pessoas refletirem sobre o se colocar no lugar da prostituta, da profissional do sexo, se eles fariam isso. E é justamente essa questão do, hoje a gente pode falar que não faria isso, jamais. Mas a gente não sabe a necessidade, a condição de amanhã. Então, muitas vezes a gente fala de um lugar, a gente analisa de um lugar onde a gente tem dificuldade de se ver lá. Mas, pelo que eu já conheci, acho que de amizades assim, que eu já tive, acho que eu já conheci 3 profissionais do sexo. Tá? E todas elas falam que foi uma coisa que acabou acontecendo num momento da vida, que elas estavam passando, às vezes por uma necessidade ou por alguma situação específica. Por exemplo, a mãe de uma ficou doente, ela precisava comprar medicamentos caros, e ela viu nisso uma possibilidade. Ela disse que, caraca, teve um baita destaque no cenário. Rapidamente, ela ia começar como prostituta normal, se anunciou num site, e quando ela viu, ela já estava subindo os preços, já estava atuando como profissional de luxo. Só que até nisso o meio é muito competitivo, então por mais que não tenha um local físico como uma esquina onde as mulheres se reúnam para isso, o cenário em si é muito disputado. Então ela disse que começou a ter muitas rivalidades que afastaram ela daquele cenário, porque estava começando a virar risco para ela. Estava começando a ficar muito arriscado. Então a gente começa a ver muitas perspectivas de que momento a pessoa entra nesse meio de prostituição. Teve uma que ela começou se prostituindo num valor mais alto e quando foi ver, estava se prostituindo dentro de um bordel, de um prostíbulo. Porque o dinheiro vinha fácil, entre aspas, como ela recebia muito, quando ela trabalhava por preços mais baixos. Porque se ela trabalhasse cobrando R$500, ela tinha 1, 2 clientes por semana. Se ela cobrasse R$100, ela conseguia 20, 30 clientes. Então, ela ganhava muito mais trabalhava mais, mas ganhava muito mais. Aí ficava naquela questão de metas. Eu vou trabalhar 1 mês, 2, 3, e depois eu saio. Só que quanto mais ela ia, menos o dinheiro rendia, porque ela ia gastando, ia investindo em si, investindo em roupa, queria usar sempre mais caro para poder chamar atenção, pagava uma coisa, pagava outra, fazia contas mais altas e não conseguia sair desse meio.
e ela se via cada vez cobrando mais barato para atender mais clientes. E ela até falou uma vez: Nicolas, eu coloquei meu corpo em liquidação. Então, os cenários, as formas como as pessoas chegam nesses locais, chegam nessa situação, são muito variadas. São muito variadas, e acho que a gente poderia passar dias aqui discutindo possibilidades. Tem um livro da Queer Livros, por exemplo, que fala sobre prostituição entre homens. Um minuto. Alguém tentou abrir a porta aqui, mas amém. Acho que a gente pode chamar assim mais vezes para poder debater sobre esse assunto, falar um pouco, pegar pontos mais específicos. Eu tenho que parar de fazer isso, mas eu quero convidar vocês também, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar sobre converter o TCC de vocês em um livro sobre o assunto. Eu gosto de trazer essas pesquisas, fazer essas conversões, a gente está começando a trabalhar nisso na Brapsi, começar a lançar alguns livros aí pelos próximos meses. E uma dos trabalhos que a gente quer é justamente pegar os TCCs, pegar as pesquisas e converter em livros para tornar mais acessíveis. A gente pode disponibilizar em e-book, pode vender eles também. Acho que fica mais fácil para chegar até as pessoas. E Leonora também fica convidada para poder contar um pouquinho da experiência, tá? Talvez a gente consiga até juntar junto com a pesquisa de vocês, pode conversar. Acho que ela levantou a mão de novo. Eu não sei se ela levantou a mão de novo, mas acho que ela não abaixou a mão. Porque para mim apareceu bem no meio da tela. Não, levantei não, acho que não baixei, desculpa. Tá, então é da outra vez ainda. Então, acho que pode ser interessante também de juntar um pouco da pesquisa, junto com a experiência da Leonora, trazer também algumas outras opiniões, e a gente pode montar um livro interessante. Show? Lari, pode ficar à vontade para encerrar, tá? Não vou ficar te levando mais teu tempo, não. Tânia, Paulo, Jéssica, muito obrigada, que discussão boa. Igual eu disse, né? É bom a gente ter esse tipo de debate, trazer pontos de vista diferentes também para a gente conseguir entender e tirar esse preconceito, né, que muitas pessoas têm. Então, que bom, né, ter esse espaço para a gente conseguir discutir. Leonara, obrigada pela participação também, riquíssima, desde a nossa publicação, né, Nicolas? Quando a gente colocou lá a publicação, a gente viu os comentários, já foi para o nosso grupo, a gente já começou a falar sobre, que assim, riquíssimo, a gente gostou bastante. E muito obrigada, fiquem à vontade para se despedir, e fiquem à vontade também para voltar uma próxima vez para a gente conseguir discutir, às vezes com mais tempo, às vezes em um tema, né, mais específico. Passando a palavra de verificação para eles de hoje, não podia ser outra, né, prostituição. Tá bom, pessoal? Anotem aí, lembrando que a gente vai enviar o formulário lá no grupo para vocês, e aí vocês vão precisar dessa palavrinha para conseguir colocar lá no formulário e conseguir o certificado. Então, anotem aí, prostituição. Paulo, Tânia, Jéssica, fiquem à vontade para se despedir. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, conversa riquíssima. Não sei se as meninas estão presentes ainda, se a internet Estão sim. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que nós tivemos de falar, expressar nossa opinião sobre, porque uma coisa é você falar de um olhar científico, né, e o outro de um olhar pessoal, né, o que você realmente acha daquilo. Então, fico lisonjeado pela oportunidade que foi cedida pela Brapsi, a Larissa que vem me acompanhando, falando, nós viemos conversando sobre, então sou muito grato a vocês pela oportunidade. Olá, eu agradeço pelo convite. Quando o Paulo me falou, eu falei, meu Deus, desafio enorme, né? Mas não tanto porque é uma temática que eu gostei tanto, gosto tanto, e me identifico muito, assim, porque acho muito interessante dar voz a essas pessoas, né? Se a gente pudesse trazer um profissional do sexo realmente para falar um pouco sobre essa experiência, né? Seria muito riquíssimo também. Eu agradeço. Eu lembro que quando nós estávamos construindo o TCC, eu ouvia muita Marília Mendonça, Troca de Calçado. Então já deixa aí como uma dica, porque acho que é uma música muito, muito interessante, é uma poesia realmente, porque eu acho que ela... Uma vez eu acho que eu assisti uma entrevista dela falando sobre que ela deu voz a esses profissionais. Então, é realmente uma poesia essa música, Troca de Calçada. Eu lembro que eu escutava todo dia, assim, porque eu queria realmente
saber assim um pouco mais e me inspirava muito assim essa música, porque ele fala muito, eu estava até vendo aqui que ela diz assim que deixa só um minutinho aqui. Que ela diz assim, ela tem motivos para estar desse jeito, né? E não julgue tão cedo. Tem uma parte que diz assim, só um minutinho, não sei se eu tenho tempo. Pode ficar à vontade. Ela fala assim, para ter o corpo quente eu congelei meu coração. E só que amar dói muito mais do que um nojo nessa cara. Então, assim, o resto que sobrou, eu falo assim, ela vende na esquina. Então, assim, é uma história muito interessante. Essa troca de calçada, a outra também, Rosa Embriagada, ela fala muito sobre essa questão. Então, assim, é uma música que me remete muito, assim, quando eu escuto, eu entro muito nesse contexto, assim, desses profissionais. Então, fica como dica. Como eu falei também anteriormente, Puta Feminista, o livro da Bruna, o filme da Bruna Surfistini também, a série, eu acho que tem na Netflix a série, na Amazon Prime, eu acho. Mas, assim, é uma temática que quem tem interesse, assim, que se realmente ir a fundo e pesquisar, você acaba tendo uma literatura muito rica em relação a isso. E também, eu não sei, mas agora saiu parece uma entrevista, uma reportagem no Globo, não é Globo Repórter, nossa, o outro, acho que é... Profissional. Alguma coisa, isso mesmo. Saiu em relação a isso, né? O quanto essas profissionais foram atingidas na pandemia. Então, eu fico muito feliz, como eu falei anteriormente, pelo convite. Fico muito feliz em falar sobre essa temática, assim, porque é um assunto que eu gosto, é uma temática que interessa muita gente. E aí fica a critério do Paulo e da Tânia aceitarem, né? Essa questão do livro, mas por mim, tudo bem. E estou disponível também, aberto para perguntas, se não tiver tempo, só também disponível para qualquer coisa, tá tirando dúvidas. Obrigada. Larissa, eu queria agradecer, né, falar para o Nicolas que ele mexeu muito comigo em relação à visão para o outro lado, né? O outro lado da moeda em relação à profissão. É bem interessante, estou refletindo muito, vou buscar em relação a isso, que ele, na minha visão, no meu olhar, ele realmente tem uma razão em relação a isso. E gostei muito, foi assim de grande valia para o meu conhecimento, a participação, né, dos nossos convidados. E é isso. Te agradeço também pelo convite, agradeço os meninos que estão aqui comigo, falando novamente sobre esse tema. E se tivermos oportunidade para a próxima vez, estou aqui disponível. Que ótimo, já estão convidados a retornar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por essa discussão, né? Por esse tempinho que a gente tirou para trazer esse tema, que é polêmico. Então, até falei para o Paulo que eu queria que fosse mais aberto, justamente para a gente conseguir ter essa discussão, né? Não ser algo fechado ali, que apenas um traz o ponto de vista, porque tem vários pontos de vista e várias coisas para a gente discutir, né? Mas que bacana. Muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.